Nação Santista, boa tarde a todos que estão aí neste momento assistindo o Pode Pá do Peixecast. E a gente já vai aqui, começar já com o pé direito, chamando, os nossos convidados de hoje, especialíssimos aqui. Primeiramente, a Clara Saraiva, do Esporte por Esporte, Grupo Santa Cecília TV. Muito obrigado pela presença, Clara. Muito obrigada, Robson, Kim, o JV também, todo mundo que vai nos acompanhar aí para fazer esse podcast, falar bastante do Santos, contar um pouquinho também de como eu vim parar aqui de paraquedas praticamente, mas bater um papo sobre o Santos, que é o mais importante. Obrigado, Clarinha. Vamos falar agora com o JV aí, o repórter, do Kim Ribeiro Esportes, Bastidores FC, e que está fazendo aí um belo trabalho, na cobertura do Santos Futebol Clube, não só do time feminino, mas como do time masculino também. Fala aí, JV. Claro, Kim, Robson, obrigado. Vamos falar um pouquinho do Santos Futebol Clube e o que ocorre ali, por dentro e por fora. Valeu. E agora vamos falar com o grande mestre aqui, Kim Ribeiro. Kim, obrigado pela sua presença. O Kim, jornalista, cobre o Santos e tem um canal que está estourando aí nas redes sociais, que é o Kim Ribeiro Esportes. Seja bem-vindo, Kim. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Clara, João Vitor, todos que estão assistindo a gente. É um prazer poder receber esse convite, estar aqui com você, com a Clara, com o João, também para poder a gente bater um papo sobre o Santos Futebol Clube, Então, trazer um pouquinho da nossa experiência, não vou dizer velhice, senão vão achar que eu sou velho, da minha experiência aqui na mesa. Então, vamos já começar, como eu já disse para vocês, Vamos começar aqui já com essa escalação que o Neymar fez nessa semana. Vamos começar já com o Kim. Kim, a gente viu que o César Sampaio ele mudou o esquema do Santos para essa semana, vai no 3-5-2, e o Neymar meio que acertou. Tu acha que o César Sampaio estava pedindo opinião do Neymar para montar o time? A gente espera que não, Robson, que seja da cabeça do César, que ele tenha visto os treinamentos e viu como poderia aproveitar melhor os jogadores do Santos. Então, espero que ele não tenha tido essa influência, porque seria, para mim, um ponto negativo, Porque se o Neymar começar a escalar a equipe, não o treinador, eu acho que o Santos perde muito, Eu acho que você pode até, lógico, conversar com jogadores mais experientes, que um dos casos é o Neymar, Está com 33 anos de idade, mas você deixar o jogador escalar o teu time, eu acho que você sai perdendo, Então, eu acho um problema isso. E para você, Clara, o que você viu nessa escalação do Neymar? Vou até colocar novamente aqui para a gente dar uma olhadinha. E ele jogou ali, o Brazão, Zé Ivaldo, Gil, aí do lado esquerdo o Souza, que o Souza ataca mais, E ali, para ficar um pouquinho mais na lateral direita ali, o Luizão, que o Luizão já fazia esse papel com o Eduardo Batista no Novo Horizontino. E no meio parece que pintou uma dúvida ali, entre o Schmidt e o Pituca, não é isso? E no meio tempo, o Bom Tempo, avisando para a torcida santista que o Bom Tempo amanhã não irá jogar, sentiu uma lesão, e no lugar do Bom Tempo vai ser o jogador que veio do Palmeiras, o Veron, Gabriel Veron, o Roleiser, que jogou muito bem contra o São Paulo, o Guilherme, que a gente vai falar sobre o Guilherme daqui a pouco, o Tiquinho Soares e mais alguém ali com ele, porque o Barreal também se machucou. E aí, Clara, o que você vê de bom nessa escalação aí? Primeiramente, eu concordo com o Kim. Acho que quando o seu atleta está escalando o clube, não tem função técnica e principalmente não tem comando. O atleta faz o que quiser. Nessa escalação, eu acho que é importante também pontuar que não é Schmidt ou Pituca. Eu acho que ele adiciona ali o Pituca. Eu vejo como... É tudo especulação, mas uma conversa do César Sampaio. Eu não vejo o Neymar perdendo tempo colocando a camisa certa, com o número certo do jogador. Para mim, isso é coisa de treinador. Eu vejo como uma suposição do César Sampaio, o que você acha desse time? Vi isso no treino, estou pensando em fazer isso. E aí o Neymar dá o seu pitaco. No lugar do Gil, embaixo está o Baço, está arriscado e está escrito Gil. Então o Neymar também coloca o Gil. E também o Luizão está no lugar do Léo Godoy, está com o número do Léo Godoy. Adiciona o Pituca ali no meio de campo e risca o Tassiano. Então, sem a bola, ficaria um 3-5-2, avançando o Guilherme junto com o Tiquinho, com a bola mais recuado. Então, eu vejo como uma escalação muito positiva, só que tem alguns pontos. O Souza está machucado, não joga. O Escobar não tem a característica do Souza, a gente está até falando aqui antes de começar que poderia ser o Kevson, alguém mais próximo dessa característica. E o Luizão, ele nunca jogou de lateral, Só que nessa formação, com os alas avançando sem a bola, defendendo mais,
talvez ele jogando ele como terceiro zagueiro, como ele já fez no Novo Horizontino, talvez dê certo. Porque ali, entre o Zé Ivaldo, o Gil e o Luizão ele é mais rápido, né? E Sim. mais jovem também. Sim. E aí, JV, o que você achou dessa escalação do menino Ney? Será que foi o menino Ney mesmo? Bom, mostra um Santos diferente, né? Mostra um Santos com um falso lateral e 3 zagueiros mesmo de origem. Não comparando, mas fazendo um breve paralelo, o Sampaoli, ele usava 3 zagueiros, né? E falso na lateral, enquanto o lateral virava um ala. Ele avançava o Felipe Jonathan, né, na verdade, né? Foi o único ano que o Felipe Jonathan jogou na vida. Era Felipe Jonathan e Jorge. Isso. Né? Eu entendo que ali quem fez a escalação, né? Eu acho que mostra o Santos de um jeito que o torcedor possa gostar também, porque você não tem um time tão aberto e tão fácil de tomar gols. Porque hoje o maior ponto fraco do Santos, e isso a gente notou muito bem, contra o São Paulo, contra o Bahia e nos jogos, é a defesa. Ainda é o ponto fraco, e mesmo o Gil sendo o melhor zagueiro nosso. Só que o Santos necessita, sim, de zagueiros competentes. Porque com toda a classe e a técnica do Gil, ele não vai aguentar 39 jogos. Nós estivemos lá no Morumbi, né? A gente foi como imprensa lá, através do Kim Ribeiro Esportes, e a gente viu que no primeiro tempo o meio-campo do Santos estava destruído, não tinha meio-campo. Então, no segundo tempo, o César Sampaio praticamente fez essa formação que nós estamos vendo aí hoje, e ficou mais homogêneo o meio-campo do Santos. Que o Santos não joga com meio de campo, é um abismo. É Schmidt, sim, um abismo, atacantes. Sim. São quase 4 atacantes no time do Santos. Porque o Santos não tem um 10 hoje, meia direita e meia esquerda, na verdade, é ponta direita e ponta esquerda, e quem estava jogando ali o 10, o Roleiser, estava muito avançado também, então era um abismo. E o Schmidt, com toda a técnica e classe que ele não tem físico de volante. Eu acho que ele é muito importante num time que precisa de um volante construtor. Num time como o Santos, que está sofrendo muito defensivamente, que às vezes precisa de um volante destrutor, não tem. Sim, quando você joga com um esquema onde você tem que ter os volantes para ajudar os laterais, e você não tem, acaba acontecendo o que aconteceu contra o São Paulo no primeiro tempo. Você fica com as laterais abertas, porque quantas vezes a gente viu o Guilherme com a bola no ataque... Sem ninguém. Não, o lateral passando do lado do Guilherme, o Guilherme, ao invés de dar pro lateral cruzar, o Guilherme fechava no meio, tocava errado, e aí quem tomava nas costas? O lateral. E aí, onde estavam os volantes? Um só. Entendeu? Então, esse é o grande problema também, né? Aliás, hoje o Santos tem um grande problema assim, vocês vão entender. O Santos hoje não tem aquele 10 de origem, né? Como eram o Zé Roberto, o Diego, o Ganso, o Giovani. O Santos hoje tem que jogar com 2 volantão, aquele cão de guarda para ser tipo um terceiro zagueiro, um outro, como a Clara falou, que saiba sair jogando, um cara que arme a jogar e os outros que armem a jogada. O Santos, na verdade, só para complementar, e o Kim também pode falar sobre isso, o Santos não tem nenhum 10 e nenhum 8. Não tem nenhum dos dois, na verdade. Não tem no momento, né? Porque o Zé Rafael é mais um segundo volante, poderia fazer esse papel do 8, mas a gente não sabe como ele vai voltar também, né? Kim, o que você acha, Kim? Eu penso que o 10, eu falo isso toda hora nas lives, né? O 10 a gente não tem desde o Lucas Lima em 2017. Desde 2017 a gente não tem um camisa 10 no time. O 8, eu acho que, como a Clara falou, né, pode ser o Zé Rafael, que tá em breve aí, vai jogar, né? 1, 2 semanas no máximo vai estar jogando. Pode ser o Zé Rafael, mas eu acho que o Bom Tempo também sabe fazer isso. E o Schmidt sabe fazer. Para mim, eu vejo mais o Schmidt como um camisa 8 e não como um camisa 5. Eu acho que esse é o problema todo do Santos. Eu colocaria o Rincon ali como camisa 5, mas não consegue jogar os 90 minutos. Mas joga 60, 70, que ele aguentar jogar. Eu colocaria o Rincon como primeiro volante, porque ele sim é marcador. No elenco ali, o que a gente tem hoje de marcador é o Rincon. Então eu colocaria o Rincon para jogar e o Schmidt como um 8. Ou o Bom Tempo, qualquer um como 8. Mas o marcador, para mim, é o Rincon. Então eu acho que esse é o problema do Santos. Não estão testando o Rincon ali como o titular.
E aí o Santos fica carente mesmo. Aí precisa o quê? Como você não testa o Rincon, você vai ter que fechar mais a casinha. Então eu colocaria, quando o Zé Rafael tiver condição, Schmidt, Pituca e Zé Rafael, os 3. Eu colocaria os 3 para liberar o Neymar e você coloca 2 atacantes na frente. Eu acho que é isso que no momento o Santos tem. Porque aí poderia, ao invés de você ter um centroavante fixo como o Tiquinho Soares, você ter 2 pontos. Você pode Guilherme e Roleiser, Barrial e Roleiser, aí não sei, o que tiver em melhor condição física, né? Eu colocaria no ataque esses 2, né? Tiraria até o centroavante fixo e colocaria os 2 atacantes até para poder, como você tem uma proteção maior para a defesa, com os 3 jogadores ali no meio, né? Você poderia liberar mais aí os atacantes, né? Então eu acho que ficaria um esquema melhor. Você tocou num ponto também que eu tô observando já alguns jogos, o Tiquinho. O Tiquinho ele tá jogando muito longe da área e sem um cara do lado para ajudar ele, porque o Tiquinho ele é o finalizador, certo? A gente tava falando, né? O Tiquinho é o estilo Serginho Chulapa de jogar, né? Que o Serginho Chulapa era aquele que dominava, fazia a parede, tocava para um lado, tocava para o outro, chegava ou então recebia a bola e já mandava pro gol. E o Santos também tá sem esse parceiro do Tiquinho. Na opinião de vocês, começando pela Clara, quem poderia ser esse parceiro do Tiquinho Soares no ataque? Pegando a linha do que o Kim falou, de jogar com 2 pontas, é que o Tiquinho é centroavante mesmo, mas no Santos, antes do Gabigol e do Bruno Henrique sair, era Gabigol e Bruno Henrique, e o Gabigol ainda não era um centroavante. Ele era um ponta que foi indo cada vez mais para o centro. O Guilherme tá em uma fase, mas do jeito que ele fede a gol, avança o Guilherme, joga do lado do Tiquinho. Não tô falando que ele vai virar um centroavante, mas ele vai ser um ponta mais central, um ponta mais que joga na área. Cuidado, né? Mas cuidado no centroavante, eu acho que ele seria uma boa opção, cada vez mais perto da área. E para você, JV? Pensando por essa tese, porque o Guilherme, muitos reclamam do Guilherme, eu não vou entender, mas eu sempre brinquei que ele era o motorzinho do Santos. Ele ajuda muito, e principalmente na marcação. Vocês podem notar, às vezes ele não está no ataque, ele está lá atrás ajudando, e o espaço dele está livre lá na frente. Ele pode estar em uma fase, mas ele foi o artilheiro do Santos no Paulista. Mas ele tá... Gente, qualquer jogador vive uma fase ruim, ele também não é um craque, ele é um bom jogador. Já a gente vai falar sobre ele também. Só que assim, você não pode pegar um jogador e culpar. Tem vários. Eu iria nessa mesma linha da Clara. Eu acho que, eu acho que depende do que o Santos quer na temporada. O Guilherme não jogou em time nenhum bem na Série A. Ele foi bem em alguns times na Série B. Se o Santos quiser voos mais altos, o Guilherme não é o nome. Não é com certeza. E se for para pensar no Paulista, por exemplo, eu sempre fico me pensando nisso. O Bruno Mezenga foi o artilheiro do Paulista, o Giamota foi o craque do Paulistão. Sampaoli. Sampaoli faz muita coisa. Para compor elenco, né? Sim, para compor elenco é importante, principalmente quando você está ganhando o jogo, no segundo tempo, colocar um ponto mais fechado, é importante. Antes do Kim responder sobre o parceiro ideal pro 9, né, pro Chiquinho, nós tivemos lá na live lá do Kim Ribeiro Esportes o Camanducaia, né? E o Camanducaia, ele foi bem incisivo, né, Kim? Quando ele pegou e falou assim, os pontas do Santos entram pela ponta, o Guilherme entra para um lado, o Soteldo pelo outro, chega na hora de cruzar a bola, ele sempre dá um toque a mais para o lado, um toque a mais para o outro, e aí acaba tirando a chance, a oportunidade de um cruzamento e do Tiquinho chegar para finalizar. Isso também é um grande problema do ataque do Santos, ou Kim? Sim, por isso até que eu estou falando de jogar no 4-4-2, o Robson. Porque quando você tem um centroavante como o Tiquinho, você tem que ter os jogadores abertos, que seja o Guilherme Soteldo, que nem foi falado aí, mas que eles cruzem a bola na área fechado. Tá? Que eles... o ponta pela direita com o pé direito, ponta pela esquerda com o pé esquerdo. Foi isso que o Camanducaia quis dizer. Porque hoje, tanto o Soteldo como o Guilherme, eles trabalham a bola e eles puxam para dentro para poder levantar na área. Ou seja, já perdeu a surpresa para a defesa, porque a defesa já está armada. Então você tem que ter um ponta a ponta, que o cara vá pelo lado direito, o cara é destro e vai pelo lado direito e vai fazer a bola com curva para poder o centroavante chegar de frente e poder finalizar. Hoje o Tiquinho está carente disso, por isso que começou fazendo alguns gols quando o Neymar estava em campo, né? Neymar não tinha se machucado. Aí não é qualquer um cobrador, né? Entendeu? Então, quer dizer, tinha o Neymar que sabia cobrar, sabia conduzir, fazer a bola chegar na cabeça dele. O Neymar se machucou,
entre aspas, acabou o Tiquinho, acabou o futebol do Tiquinho. Por quê? Ele briga, ele é brigador, ele tem vontade, ele não fica parado, ninguém pode reclamar de dizer, o Tiquinho parado é um cone, que nem muitos falam, o Tiquinho é um cone em campo, não acho. Deixa parado. Eu acho que ele briga, ele luta, ele tenta, mas não é pro estilo de jogo dele o modo atual de jogo do Santos. Então, por isso que eu colocaria um 4-4-2, tiraria o Tiquinho e colocaria 2 atacantes abertos. Então, para mim, parceiro Tiquinho, não. Eu tiraria o Tiquinho hoje e colocaria os 2 pontas abertos, como eu falei. Roleiser e Guilherme, Barrial e Roleiser, quem quer que seja, o bom tempo que ia ser testado, né? Infelizmente se machucou, mas ia ser testado aí na lateral, né? Na ponta. Então tem que ser alguém para poder trabalhar na rapidez, porque a transição vai ser rápida. O último gol do Santos, bonito, como que foi o gol lá do Bom Tempo? Bom Tempo veio na velocidade, pela direita e tocou para o meio para o Barrial. Ou seja, tem que ter aquela jogada pela ponta. Então você tem que, se você tem 2 caras abertos, rápidos, o Neymar, ou no caso, quando o Neymar não tiver, o cara que tiver ali na meia, o Roleiser, quem quer que seja, ele vai ter o espaço para poder fazer o falso 9. Sim. Como você falou, a Clara falou do Guilherme. Fazer o falso 9, porque aí você vai ter o Barrial pela esquerda, o Roleiser pela direita, e o Guilherme vem ali do meio como um falso 9 para poder buscar os gols. Então você vai ter aquela surpresa para o time adversário. Hoje não tem. Hoje o Santos é muito fácil de marcar, porque você lança a bola para o Tiquinho tentar ganhar de cabeça. Não consegue. Com a força tá com 2, com 3, não consegue. Entendeu? É isso. E aí o que está acontecendo, os caras já marcam. O Guilherme, todo mundo já manja a jogada do Guilherme. É aquela, ele vai na rapidez, mas aí não conseguiu, ele recua a bola, tenta dar o drible e o cara já marcou. Marcou e sempre puxa contra-ataque. Falando sobre esse jogo do Atlético, esse foi o melhor primeiro tempo do Santos, do brasileiro até aqui. Eu acho que foi é que só foi um tempo, mas foi o melhor jogo. Aquele um tempo valeu como jogo em qualquer outra partida do Santos. O Santos com certeza se destacou. Só fiquei com na cabeça que vocês falaram sobre o Camanducaia falando do pé trocado, que hoje em dia todos os pontas, a maioria... Eu vi tu cruzando uma bola lá na... eu vi lá, de esquerda, mas né? eu tava na esquerda, com a esquerda, sou canhota. Esquerda, certinho. Eu fiquei com isso na cabeça, porque que ponta hoje em dia é fazedor de gol? Tu fala, esse cara é artilheiro. Não tem mais. Então, qual que é o sentido de ele estar com a perna trocada? Porque a perna trocada é, por exemplo, o Robin, que praticamente deu a marca dele nisso. Ele era canhoto, jogava na direita para cortar pro meio e bater. O Soteldo não faz gol. O Guilherme tem uma fase, enfim, não tá fazendo gol. Então eles não vão chutar de fora da área e vão fazer gol. Por que tá com o pé invertido? Só para dificultar na hora do cruzamento? Quem era chuta-chuta, assim, era o Marinho também, né? O Marinho chegava na direita, cortava pra esquerda e aí chutava. Faz sentido. Chutava gol, né? Chutava pro gol. Porque o problema é esse, não tem, que nem o que o Camanducaia quis dizer, né? Outros tempos, né? Que nem a gente vê os memes aí dizendo outros tempos, que era o ponta a ponta, né? Então ele era ponta direita, ele ia na linha de fundo e ele cruzava, tanto é que Guga, Paulinho, McLaren, não que o Camanducaia, o Almir, por exemplo, também teve lá na live, cabeça, né? Que teve lá na live, não faziam gols, não é isso. Mas era outro estilo de ponta. Eles gostavam mais de fazer assistência para o centroavante do que eles mesmos fazerem gol. Então, era outra característica. E hoje, o que o Camanducaia quis dizer, e o Almir também, é isso. Hoje você não vê esse ponta clássico, né? Que nem o pessoal usa hoje em dia. É raro você ver um ponta clássico. Dizer, esse cara joga na ponta direita, esse cara joga na ponta esquerda. Não tem. É aquele cara que corta para o meio. Mas, como disse a Clara, se o cara tem a capacidade, né? Tem esse poder de finalização, tudo bem. O cara vai cortar para dentro e vai bater com a perna boa dele e vai fazer um golaço no ângulo. Só que não é isso que a gente vê. O Soteldo, o pessoal reclamava tanto do Ângelo, né? E o Soteldo está sendo alérgico. Ele é alérgico. Em termos de finalização, pior do que o Ângelo. Só que é o Soteldo, aí ninguém reclama. Não, mas assim, só que a gente até vai pular, né, um pouquinho da etapa aqui, mas assim, só que eu estava falando para a Clara antes de começar o programa, o que o Soteldo fez mais que o Guilherme? Ao meu ver, nada, porque pelo menos o Guilherme ajudou o Santos a subir para a Série A, certo? O que o Soteldo fez? Ele tem um vice da Libertadores, só. Depois chegou a segunda divisão, ele não quis ficar, foi embora pro Grêmio. O Grêmio permaneceu, né? Aí ele ficou lá no... Aí depois que o Santos subiu novamente, ele saiu do Grêmio e voltou pro Santos. Parte da torcida até hoje ainda não engoliu isso. Isso é verdade, né? Só perguntar pro JV.
JV, você já perdoou o Soteldo de ter voltado para o Santos? Não ter ficado no... Eu encaro assim. Aquele time que caiu, foram poucos jogadores que quiseram ficar no Santos, porque, jogar a Série B. 2, seus salários iam ser reduzidos pela metade do preço, né? Eles ganham um pouquinho, né? Depois seriam recompensados no ano seguinte, sim, mas seria um ano com salário menor. Ano conturbado. O Soteldo, eu vejo ele assim, ele é um jogador bom, a gente vê que ele... Útil, às vezes. Útil, mas eu acho que às vezes exagera na brincadeira. Eu nunca me esqueço. Estava na Vila Belmiro, naquele Santos e Vasco, naquela pisada na bola. Que ele foi, pisou, arrumou aquela confusão toda. Falei, isso ainda vai dar treta. Por quê? Ele é aquele jogador que ele quer brincar, tudo, mas você tem que saber diferenciar, às vezes, o momento e a oportunidade. Aquele não era nem momento nem a oportunidade. Era meio de campeonato. O Santos estava mais para lá do que para cá. Acho que nem no meio, já era a finaleira quando o Santos já tava consegue. Na final, né? Eu acho que já é com o Marcelo Fernandes, inclusive, quando o Santos consegue, acho que 3 resultados positivos e se salva. E é isso. Aí o Corinthians entrega um jogo pro Bahia, tomou 5-1 pro Bahia, aí o Santos. Aí eu entendo assim, há momentos para brincar. E ele brincou no momento errado. E vamos lá, com aquela história que torcedor fala, camisa, time grande não cai. Isso aconteceu. Cruzeiro, Corinthians, Grêmio, Botafogo, Grêmio, Fluminense. Palmeiras e Inter. Inter foi 16. Assim, a marca do Soteldo é muito nisso. Também pelas brincadeiras e pelas né, que ele fazia, né? Ele também tem muito isso. Se o Soteldo fosse aquele jogador que não arrumasse confusão e jogasse, que ele sabe jogar bola, tudo bem. Mas ali matou a torcida do Santos. Quando ele fez algumas brincadeirinhas falando do Santos não joga, ali acabou para alguns. Eu, como jogador, eu respeito, eu sou santista, eu quero que ele vá bem, porque eu quero que meu time vá bem. Mas eu não traria. Kim, eu vi que você ficou aí meio que entalado com o Soteldo na garganta. Fala aí. Fala que eu te escuto. O Soteldo eu já falei várias vezes lá, né? Quem assiste as lives, por mim, ele não voltava para o Santos. Tá? É um jogador que eu não gostaria de ver de novo do Santos. Eu acho que, além dessa pisada na bola que o JB acabou de dizer, né? Ele pisou na bola com o próprio Santos. Né? Eu acho que não é que ele tinha a obrigação de reduzir o salário, mas o salário dele não era tão alto assim, né? Teve jogador que perdeu mais dinheiro, entre aspas, como diz a Clara, né? Porque depois eles recuperaram no ano seguinte, né? Mas ele não quis ir embora, quis ir para o Grêmio, não queria ficar no Santos, ou seja, no pior momento do clube, no momento que você precisa dos melhores jogadores, né, dos jogadores que têm mais tarimba, que têm mais experiência, que podem ajudar o clube, ele caiu fora. Então, por mim, ele não teria voltado, tá? Por mim, não teria voltado. Mas, aí é um adendo que eu sempre coloco. Eu sou torcedor do Santos Futebol Clube. Então, eu quero o melhor para o Santos Futebol Clube. Independente do Soteldo, do Tiquinho, do Neymar, não importa. Eu sou Santos Futebol Clube, então não importa quem é o presidente, não me importa quem é o treinador, não me importa quem está jogando o Santos. Eu vou sempre torcer para o Santos. Torci na Série B. A gente não desistiu do Santos na Série B, a gente torceu, vibrou e estamos aí na Série A de novo. Então, por mim, não teria voltado, mas já que ele voltou e está aí, eu vou torcer para o Soteldo ir bem, porque eu torço para o Santos. Então, aí depois desse desabafo aí, né, essa mensagem de coração pro Soteldo, a gente vai falar sobre o Guilherme, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, porque eu vou falar sobre o Bar do Cabeça na Praia Grande, ali perto do Oswaldo Toschi. Quem mandar mensagem para ele agora, o primeiro que mandar mensagem lá via Instagram, vai ganhar uma feijoada de presente, hein? Um almoço, hein? Quem mandar, entrar lá no Instagram lá e mandar, pode mandar, Clara. Eu conto? Pode mandar, claro. Primeiro que mandar, vai ganhar a feijoada. E a feijoada, eu vou falar, é a melhor feijoada que tem na Praia Grande. Vou fazer aqui um merchan pro meu amigo aqui, o Maurício Nogueira, que ele vai estar lançando o seu livro no dia 8
de maio, né? O livro dele é Mensagens para, né, para a Vida, para a Sua Vida. Vai ser no hotel ali... Gente, eu tô cegão, hein? Hotel Monte Rei. Hotel Monte Rei, na rua Frei Gaspar, 133, no centro de São Vicente. Dia 8 de maio, das 17 horas às 21 horas, tá bom? E ele vai estar lá autografando, o meu amigo Maurício Nogueira. Gente, a idade chega e aí a gente vai ter que usar bifocal, não tem jeito. O da minha mãe já é multifocal. Meu Deus do céu, eu estou bifocal, já não quero comprar o bifocal, porque... E também, ó, além do Bar do Cabeça, nós temos Mãos de Açúcar. Quero dizer que a Kika ganhou a cesta de Páscoa, né? E já recebeu já. No mesmo dia, no domingo, ela recebeu no domingo de Páscoa. Vila Bar, que fica ali na rua Princesa Isabel, ao lado da Vila Belmiro, ali quase em frente à Umbro Store. Rap Fan, se você quer que o Homem-Aranha, a Mickey, o Minnie, o Tico, o Teco esteja no aniversário do seu filho, eles têm a solução para vocês. Entra lá, liga para eles, entra no Instagram. E o meu grande amigo índio do Pique-Tique e o Chaveiro Joelson, 24 horas, Coste Silva, em frente ao Itaú, ali no Boqueirão da Praia Grande. Agora, nós vamos falar sobre, né, a torcida santista. Muitos gostam e outros não. A Clara tem os dados aí do nosso ex-artilheiro Guilherme, né, que estagnou nos 10 gols em 19 partidas, mas a Clara ela veio aí com uma estatística onde o Guilherme ele é praticamente o segundo jogador que mais rouba bolas, não é isso, Clara? É isso mesmo, só para dar os devidos créditos a Carol Bernardi, que fez a estatística. Ela fez os desarmes, finalizações e faltas sofridas. O Guilherme é o segundo que mais desarma no Santos, com 15 desarmes. Escobar é o primeiro com 28. Em finalizações, o Guilherme é o primeiro, tem 12 finalizações. E faltas sofridas, tem 10, o Guilherme também é o primeiro. E isso é só do brasileiro. O brasileiro que o Guilherme tá mal, esses são os números dele. Os números são muito positivos, mas eu acho que é ficar é ser medíocre aceitar. Eu acho que é ser muito medíocre aceitar um cara que desarma para ser o ponta do seu time. Já que o Neymar voltou, mas um time que teve o Neymar, aceitar um cara que desarma para ser ponta... Então, mas assim, se você quer o Guilherme como atacante, desarmando, põe ele ali para jogar de volante, então. No Falta um treinador para chegar ali aqui no treino, ó. Faz aí a 5 para mim, vamos ver o que acontece. Exatamente. Lembra do Elano, Kim, JV? O Elano, você pedia para ele fazer segundo volante, ele fazia. Você pedia para fazer primeiro volante, ele fazia. Fazer uma ponta, ele fazia. Tá fazendo todas também. Centroavante, ele fazia, não era? Então, possa ser que possa vir um treinador aí e falar, Guilherme, tua posição não é atacante, tua posição é ser um segundo volante. O que tu acha, Kim? Eu acho que concordo com você. Eu acho que se ele está só defendendo, se os números bons dele é para defender, vai jogar em outra posição. Como o pessoal veio falar outro dia lá na live, dizer, vai jogar na lateral direita, então, já que o... É um Lucas Braga com grife. Isso. Lucas Braga com grife. Porque eu acho assim, a posição dele é atacante. A função maior que eu quero ver dele é que nem foi no Paulista. É ele fazendo gols, é ele dando assistência. Tanto é que ele é um dos maiores assistentes do Paulista. Além de artilheiro, ele é um dos maiores assistentes. Então, é isso que eu quero ver. Agora, atacante, para poder dizer, ele é o que mais desarma, ele é o que mais rouba a bola. Eu não quero. Roubar a bola e desarmar é função do volante, do lateral, sabe? Não do atacante. O atacante, a função dele é dar assistência e fazer gol. Sabe? É isso que eu falo. E aí, os treinadores têm paciência com ele. Porque ele colabora justamente nesses números que a Clara trouxe para a gente, colabora na marcação, mas eu não quero isso, eu quero um atacante para atacar. Então, vou colocar na ponta o Roleiser, eu vou colocar na ponta o Soteldo, eu vou colocar na ponta o Barrial, eu vou colocar o próprio Verón fora de forma. Mas vou colocar atacante, eu quero que o atacante ajude o centroavante, porque senão, como a gente brinca, o Tiquinho vai começar a fazer que nem estava o Furk, que nem estava outros, morrer de fome. Mas a gente pode falar do Guilherme e pode falar também de um cara que era como o Guilherme também, e o que a Clara também falou, que era o Copete, né? Sim.
Mas o Copete fez gol, viu? O Copete era assim também. O Copete, o Robson, aí eu discordo de você, porque ele era o maior artilheiro estrangeiro até chegar o Sanches. É o Sanches. Ele era o maior artilheiro estrangeiro. É que ele era muito grandão, então a bola batia nele, sobrava ainda, às vezes de cabeça. E ele buscava, né? Ele corria. O Guilherme não. O Guilherme, eu volto a repetir o que eu falei aqui. Eu acho ele limitado, tá? Ele é um jogador de uma jogadinha só. Ele tem a velocidade, mas vai ficar até chato que eu vou falar. Falta inteligência pro Guilherme. Ele tem velocidade. É aquele cara que dispara na ponta, tu joga para correr, ele vai correr. Se ele conseguir cruzar na hora, ele cruza, ou cortar para dentro e bater, beleza. Se não, ele não consegue. Aí ele para a bola e volta para o meio de campo. Uma coisa Isso que eu quando odeio. ele não perde a bola, ele tá virando um cemitério de jogadas. Sim. Assim como ele rouba muito, ele perde muita bola. Sim. Se pegar a estatística de quem perde bola, o Guilherme tá perdendo muita bola. Por quê? Porque eu volto a repetir. Todo mundo já manjou a jogada do Guilherme. A jogada do Guilherme é a mesma, é partir pela ponta, na velocidade. Não conseguiu fazer a jogada, porque aí veio 2 em cima dele, ele para a bola, recua, aí ele vai tocar para o Schmidt, vai tocar para o Gil, vai voltar a bola para o Escobar, e aí a hora que ele perde a bola, ele piora tudo. A situação piora de um jeito danado. Então, para mim, hoje, eu tiraria o Guilherme do time. Mesmo sendo artilheiro, sim, tiraria. Eu colocaria outro cara, tentaria alguma coisa, ou como eu falei, colocaria 4 no meio de campo. Mas sabe fazer algo. E você já tá vendo? Então, hoje, né, o pessoal até brinca, né? Que ele tem cadeira cativa, né? Porque ele não sai do time. Entra técnico, sai técnico, ele continua. Até no do Neymar ele tá titular, pô. Verdade. Entra técnico, sai técnico. Você contrata jogador, coloca... Sempre dá um jeitinho. Não, mas aqui não pode mexer. Aí, o enredo da história vai ser sempre... Não, mas é que ele ajuda na recomposição. Tudo bem, eu entendo. Mas, para mim, pelo menos, ele já merecia um banquinho. E entra no segundo tempo. Ele poderia, por exemplo, hoje, titular no Santos hoje, para mim seria Bom Tempo, que infelizmente não pode jogar. Vai ser o Verón, né? Escobar, tá? Escobar não pode sair, né? Não pode sair. Ele joga, ele defende muito bem. Tá? Ele tem sorte. Ele é louco, às vezes ele chutou no gol também. Ele já fez gol. Mas o Escobar, acho que eu falei pra você, a gente tava comentando isso no final, Morumbi. No Morumbi, mas a gente comentou isso antes de acabar o Brasileiro da Série B, que eu falei, o Escobar chegou, ganhou uma posição, ele não está jogando melhor por causa do sistema tático do Carille, mas ele foi um dos poucos jogadores que chegou e a camisa não pesou pra ele. Sim. Esses jogadores são jogadores que tem que ser titular. O Bom Tempo com o tempo... Redundância. Ele mostrou que a camisa não pesou. Ele chegou, ele vestiu a camisa e foi. Um dos poucos acertos do Caixinha, no último jogo ele tirou. Ele que deu essa sequência pro Bom Tempo. Mas ele sempre tirava o Bom Tempo. Tanto é que quando sai o Bom Tempo, cai o futebol do Santos. Sim, no jogo contra o Fluminense não existiu. Eu tô até preocupado, porque, segundo o Wagner Frederico, o Bom Tempo vai ficar quase um mês fora. 4? Um mês. Vai ficar um mês fora. Então me preocupa isso, porque é um jogador que estava numa sequência boa, né? Eu acho que é um jogador essencial ali pro meio de campo do Santos. E vai fazer falta. O Tassiano não. O Tassiano parece que uma semana e volta. E ele faz aquela função que a Clara falou também muito bem ali no meio de campo. Ele sabe, ele tanto defende bem, como ele sabe sair jogando, que ele fez a jogada pro gol. Por isso que eu falo, ele é um 8. Aí você fecha o meio de campo ali, coloca o Rincon, o Schmidt e coloca o Bom Tempo, cara, e deixa o Neymar livre, porque o Neymar, ele quando retornar, né, ele precisa ficar livre, o JV, Clara, Robson, o pessoal que está assistindo a gente. Ele precisa ficar livre. Ele é um jogador que ele não pode ter a responsabilidade de armar toda hora o time. O Neymar ele tava jogando muito de costas também, né? Tá, o Neymar é uma coisa, o Robson. Muita gente não gosta quando a gente fala isso. Não, mas não é mais o menino Ney, as pessoas têm que entender isso. É o tiozinho Ney agora. É o tiozinho Ney, não existe mais menino Ney. É um homem de 33 anos que vem de várias contusões, vem de vários problemas físicos, que não vai render mais o que rendia há 10, 11 anos atrás.
tem que deixar de ser iludido. O torcedor estava com a ilusão quando chegou o Neymar, pronto, chegou o Deus, agora vai resolver todos os problemas do Santos. Eu tava assim. Então. Iludida! Mais uma iludida, entendeu? Então, infelizmente, o torcedor se iludiu com isso. E não é, hoje é um homem que voltou para o Santos, depois de 11 anos, 12 anos, é um homem que voltou com 33 anos e depois de várias contusões. Então não é mais aquele cara que você vai chegar e falar assim, joga a bola no Neymar que ele vai disparar, que nem disparou bom tempo, tu vê? Quando o cara tá bem fisicamente, bom tempo, disparou na direita e cruzou para o Barreal. Por quê? Porque o cara tá em forma, não sei agora depois desse machucado dele. Mas o cara disparou ali porque tem velocidade, tem pique, tem juventude e conseguiu. O Neymar hoje em dia não. O Neymar hoje é aquele cara para trabalhar a bola que nem ele fez nos jogos que ele teve. Cobrar uma falta com perfeição, cobrar um escanteio com perfeição, dar um lançamento, deixar você na cara do gol. Sim. Mas ele não vai mais pegar a bola lá no meio de campo, vai disparar e vai ser um gol. No jogo contra o Fluminense ficou evidenciado isso que o Kim tá falando, porque o Neymar entrou, aí o Guilherme, ao invés de voltar para deixar o Neymar mais centralizado ali no meio dos atacantes, não. O Neymar estava buscando o jogo para dar a bola para o Guilherme. Tanto que o Guilherme. E aí ele cansa. Tanto que o Guilherme se queimou em 2, 3 jogadas, não só contra o Fluminense, que teve uma que o Neymar passou por todo mundo, tocou pro Guilherme devolver nele, ele não sei. Ele não é porque o Guilherme é um atacante de atacar o espaço, ele não tem a bola no pé dele nunca. Mas o que falou, o Guilherme ele não tem a inteligência de fazer 1, 2. Ele não aproveitou o Neymar. Se não me engano, foi contra o Red Bull. O Neymar novamente limpou 1, limpou 2, tocou pro Guilherme soltar pro Neymar cruzar ou chutar pro gol. O que o Guilherme fez? Nada. O Neymar faz o redondo por trás dele. Sim, o redondinho dá pra ele. Aí você vê, o Ganso ali. O Elano ali, o Renatinho ali. Né? Começa que o Ganso Diego vai tocar de ali, o Arouca ali. Entendeu? Então, eu acho que também passa um pouquinho pela capacidade também do jogador entender a jogada, né? Pode falar, JB. Quer ver? Vocês estavam falando do Neymar. A Clara vai entender que eu tô falando, que ela estava na coletiva esse dia do Neymar. Veio uma pergunta, se eu não me engano, era da Al Jazeera, né? A mulher perguntou, você vai ser, tipo assim, você vai ser o salvador da pátria? Uhum. Ele pegou e respondeu. De futebol é coletivo. Se isso aqui fosse tênis, eu me garantia. Agora, futebol é coletivo. É eu e mais 10. Ou seja, ali ele já falou o seguinte, eu sei, eu tenho meu potencial, eu sei disso, mas eu preciso de uma ajuda de equipe. Claro. Ou seja, não vem querer jogar tudo para cima de mim. Porque, como você mesmo falou, o Neymar já veio de tantas lesões. Se eu não me engano, ele jogou 40 jogos, não foi? Não me lembro. Por aí. Nos últimos 3 anos. 40 jogos, vinha de lesões. Desde 2018, ele não faz mais do que 30 jogos por temporada. Isso, Só o brasileiro são 38. Aí ele veio. Ou seja, querem também jogar muito tudo em cima do Neymar. O Santos também não é só o Neymar. Claro que ele é uma boa parte. Tanto é que ele trouxe um monte de patrocinador, tudo. Então, mas a gente tem que ver o lado campo e o lado extra-campo. O Neymar ajudou muito. Só que o Neymar em campo, ele não é mais... Não tá em campo, né? Hoje não. Mas quando ele estava, ele era aquele cara para no ataque, armar, ajudar ali. Tanto que ele não corria. Tanto que quantos jogos ele chegava, ele jogava 30 minutos, saía. Jogava 40, saía. Sim. Eu só complementando só isso do Neymar. Então eu acho isso. Eu acho que, como falou o João Vitor, não pode ter a Neymar dependência, que é o que o Santos está. Uma Neymar dependência. Não pode ter Neymar dependência. O Santos tem que ter vida própria. E aí ele é mais um na peça, é claro, ele é um fora de série. E aqui a gente não está criticando o Neymar. Para mim, o Neymar é um fora de série. É aquele cara que no Campeonato Brasileiro hoje, o pessoal quer comparar com o DP, mas não tem comparação. O Neymar é muito mais jogador do que o DP. O Neymar é o fora de série do Campeonato Brasileiro. Tá? Aquele jogador fora de série. Mas, fisicamente, ele não tem condição de jogar, como falou o João Vitor, 38 jogos que vai ter na temporada do Brasileiro. Não tem condição. O Neymar é aquele cara que vai jogar 4, 5 partidas, vai ficar 3, 4 fora... E vai depois voltar e jogar em grande nível, em grande estilo, as 4, 5 partidas que ele puder jogar seguida. Então é isso. Então o Neymar é fora de série. Como eu falo sempre, o bônus Neymar é muito maior do que o ônus Neymar. O que é o ônus? São essas contusões e ficar fora, como ficou um mês fora.
Então, mas o bônus, que é os patrocinadores que ele trouxe, a classe que ele tem dentro de campo, a empolgação que ele trouxe, o número de sócios, que veio 30 mil sócios a mais por causa dele, os próprios jogadores, a motivação do elenco por ter o Neymar jogando ao lado. Então, isso é o bônus Neymar, que é muito maior do que o ônus Neymar. Então, vale muito a pena. Eu já afirmei várias vezes, vou continuar afirmando. Para mim, ele renova, sim, o contrato com o Santos. Muita gente tem dúvida disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Neymar vai renovar com o Santos. E é isso. Então, é um jogador que vai ficar até a Copa do Mundo, pelo menos, do ano que vem, com o Santos Futebol Clube, e vai ajudar ainda muito também dentro de Campo Santos. Mas não esperem o Neymar de 2019, 2009, 2010, 2011. Não é esse Neymar. É um Neymar amadurecido, com vários problemas de contusão depois que ele teve, mas que vai ajudar muito o Santos ainda. Então, só complementando a tua fala, eu lá no Morumbi, eu conversei com o Panda, conversei com o Marcão do Varanda, não foi? Inclusive eu falei assim, o Neymar ele veio numa sequência tão grande de jogos que, ali contra o Red Bull ele poderia ter jogado um tempo, o Inter de Limeira eu estava lá em Limeira e Vila, ele poderia ter jogado meio tempo, foi 3 Noroeste. Será que o Neymar, tudo bem, ele se empolgou e tudo, mas a gente viu também que quando o Neymar chegou um monte de empresa patrocinando. Tu acha, Clara, que essa galera que tá por trás do Neymar ali, querendo mostrar a marca, não, mas o Neymar tem que jogar, porque a marca tá com ele, tá tudo interligado. Isso também serviu também de combustível para que ele não saísse dos jogos, porque assim, eu na minha opinião, eu achei um grande exagero o Neymar ter vindo de uma contusão séria e jogando 1, 2, 3, 4 jogos seguidos. Na live do Kim, no jogo contra o Red Bull Bragantino, teve um senhorzinho lá, que eu lembro até hoje, ele falou, nossa, o Neymar ele tá vindo de uma lesão séria, ele tá jogando todos os jogos, primeiro, segundo tempo, e ainda não se lesionou. Parece que o cara jogou a zica do Neymar naquele jogo. Meu tio, um corintiano, desculpa a palavra, um desgraçado, viu o Neymar jogando uns 3, 4 jogos e falou, estão usando demais. Eu falei, não, pô, pode esperar, o Santos tá chegando, não sei o que, ele não vai nem jogar contra o Corinthians, quem faz? E foi, antes do Santos se classificar, entendeu? Ele já sabia que ali nas fases preliminares poderia pegar o Corinthians, ele falou, não chega até lá, vai estourar antes, estão usando demais. Dizem, né, que, por exemplo, na semifinal que ele ficou no banco, pode ter um contrato de marketing e tal, para ele aparecer com os patrocinadores. Então, isso existe no futebol. É muito triste, mas a gente sabe que como o futebol é sujo, principalmente hoje em dia. No passado ainda era um pouco mais velado, tinha menos isso de mídia, de aparecer. Hoje o Neymar é o popstar do futebol brasileiro. Falando ainda das lesões, eu busquei aqui os números do Ronaldo, depois da lesão dele de LCA na Inter de Milão, que foi em 99-2000, já em 2000. Sim. Ele jogou 3 jogos depois de voltar, depois de 1 ano e meio parado, 84 minutos, teve uma lesão na coxa, ficou de 20 dias parado. Aí ele volta, joga mais 8 jogos, 431 minutos, e teve uma lesão no tendão da coxa e ficou 92 dias parado. Aí jogou mais 18 jogos, teve a lesão muscular e ficou 33 dias parado. Entre esses 18 jogos, teve a Copa do Mundo. Então, ele teve várias reincidências também de lesão muscular na coxa, porque ficou 1 ano e meio parado. A mesma coisa que se você resolver ficar de cadeira de rodas por 1 ano e meio, seu músculo vai atrofiar. Fica sem mexer, fica sem exercitar, acontece. Isso daí o próprio Caixinha, eu não lembro se você estava na coletiva, no bate-papo informal que ele fez com a gente, com o jornalista não. Uma semana antes dele ser demitido. Uhum. E ele, no bate-papo ele veio falar isso, ele falou assim... A justificativa, né? Que ele foi para se justificar. Isso, aí ele falou o que pra gente? Ele falou assim, que o Neymar não deveria ter sido usado muitos minutos mesmo, só que quem escala é ele. Mas o Neymar queria jogar, não tem essa. Neymar, vamos devagar, vou pôr 45 minutos, vou pôr 50 minutos, vai jogando aos poucos para poder você entrar no ritmo, porque aí ele admitiu, né? Ele falou assim, aí acabou estourando porque ele estava muito tempo parado. Que é isso, é o que você falou do Ronaldo, né, Fenômeno? Sim. Você tá parado, que nem o Neymar tava, tinha feito 3 jogos só lá na Arábia ano passado. Cara, o cara fez 3 jogos, tu vai colocar ele no ritmo para jogar 4, 5 partidas seguidas do Santos? E ele não ficou 2 semanas entrando em ritmo? Não. Ele fez um jogo 30 minutos, o outro 45, o outro jogou 90 já. Não teve. E o JV também quer falar. Qual a sua opinião, Jota? Não, eu até, inclusive, nesse lance do Neymar, eu não teria colocado ele.
eu teria poupado. Inclusive, nesse último jogo. Não tá 100%, não tá 100%. Ah, eu quero jogar. Você manda no clube? Não. Quem manda é o técnico. Mas quem manda é o técnico. Não, você não joga. Sim. Só que o O Caixinha... que aconteceu com o Soteldo. Sim, o Caixinha, ele já tava meio... Perdeu o vestiário. Já tinha perdido o vestiário. Ele falou, se eu tirar o Neymar aqui, eu me ferro ainda mais. E fala, Flávio. O Caixinha começou a pré-temporada, como vocês falaram, treinando 7 horas da manhã. Ele chegava às 6h30 da manhã, o Caixinha chegava às Sim. 6h30 no CT. Treino em 2 períodos. Claro, é pré-temporada, precisa entrar todo mundo em ritmo. Só que a partir do momento que chega Neymar, Roleiser, a companhia toda que veio com ele, treinamento 1 período, 5 dias de folga seguidos. Não era, sabe, não é característica do Caixinha. Parece que não é algo que ele determinou, parece que foi determinado por ele. Ao mesmo que ele não pode escalar o Neymar, que ele pode, na verdade, deve escalar o Neymar, que ele precisou escalar o Soteldo. Acho que não parte dele, foi um cara que perdeu a mão do grupo e não tinha comando. E quando a gente fala sobre a questão do Neymar, o JV e o Kim, você é bem mais nova, né, que a gente, mas assim, a gente teve o Ronaldo quando chegou aqui, não levou tanta pedrada como o Neymar levou. Ronaldinho Gaúcho veio para cá, foi repatriado, não tomou tanta pedrada como o Neymar tá levando. O próprio Lucas Moura, né, Sim, que é de São Paulo, tá contundido também, você não vê a mídia atirando pedra. Por que o Neymar atrai tanta, vamos dizer assim, tanta inveja assim na carreira dele? Assim, porque verdade. O Ronaldo tinha o Ronaldinho dividido o protagonismo. O Lucas não é o cara da geração dele, porque ele é do mesmo ano do Neymar. O Neymar é o cara da geração. Então, num celeiro de jogadores medianos, o Neymar se destacou. E prega o que se destaca, leva martelada. E aí a gente vê aí o Neymar aí, não só a mídia aqui, né? A mídia, não só a mídia paulista, mas como a mídia nacional batendo forte, e não só a mídia nacional, mas como também alguns da mídia santista batendo também, né? Isso que impressiona, né? E vamos combinar o seguinte, a Clara citou, mas eu vou citar nomes que dividiam o protagonismo. Você tinha, a gente veio de uma geração que era Romário, aí você tinha Rivaldo, você tinha Cafu, você tinha Roberto Carlos, Ronaldinho, Kaká, você tinha vários jogadores que se destacavam. E esses, os titulares da seleção, mas eles tinham o Alex, tinha o Edmundo, tinha Kleberson também. Renato Gaúcho, tinha vários. Então, assim, você olha o protagonismo que tinha. Hoje, a falta de protagonismo, falta de jogadores, né, que tem hoje, até no mercado mundial, faz isso. A Clara falou bem, o Neymar, é quase tudo, mas o Lucas não tem o mesmo patamar que o Neymar. O mesmo peso, né? O mesmo peso. Nem o vamos ser claro aqui, justo, né? Nem o próprio Vini Júnior, né? Nem o Vini Júnior. Para mim ele é subestimado. Muito pela mídia. O nosso podcast está chegando nos 10 minutos finais aqui. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: as pessoas falam muito sobre treinador no Santos Futebol Clube, né? E aí eu fiz peguei recorte aqui na internet e coloquei alguns treinadores aqui, né? O Castro, o Diniz, Dorival, que parece que está acertando com o Corinthians, o Sampaoli, que é o preferido pela torcida santista, pelo último grande campeonato que o Santos fez, brasileiro, que ficou em segundo lugar somente atrás do Flamengo, com pontuação de campeão brasileiro. E o Tite também, que eu não sei de onde saiu essa notícia, que, pelo amor de Deus, eu acho que se o Tite vier para o Santos, eu acho que eu fico... Desde o primeiro dia que ele colocar o pé na Vila Belmiro, eu fico sem ir lá, porque eu não quero. Eu gostaria do Tite. Eu não gostaria. Robson, eu não gostaria. Eu acho que quem falou foi o Sormani, se eu não me engano. Ele falou que o Tite estaria praticamente fechado com o Santos. Não pode ser. Não dá. Ele falou que ele estaria praticamente fechado com o Santos. E o Corinthians queria o Tite. Ele teve crise de ansiedade, o Tite, né? Sim. Aí foi o Tite. Foi nessa daí que eles demitiram o técnico, o Ramon, pro Tite ir.
Só que aí o Tite não foi, que teve a crise de ansiedade e tudo. E aí conversaram de novo com o Dorival. E se eu não me engano, o Dorival acertou 2 milhões de salário. E aí, Kim, Tá o que ruim, você né? acha? Tô eu. O que tu acha desses treinadores aí? Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho um projeto pro Santos. Aqui, ó, Luxemburgo, eu tenho um projeto. E aí, o que você acha do projeto do Luxemburgo? Eu penso que o Luxemburgo, para mim, como treinador, eu sei que eu vou apoiar de monte, né? Porque o pessoal quer o Luxemburgo como treinador. Para mim, eu acho que coordenador de futebol. Eu traria o Luxemburgo como coordenador de futebol para atuar ao lado do treinador. Porque, como eu falei ontem na minha live, é um cara que tem um currículo invejável, né? É aquele cara que vai chegar no vestiário e falar assim, ô fulano, quem que tu é? Ô Guilherme, quem é tu, Guilherme? Tu não é nada, Guilherme. Tu ganhou o quê na tua vida? Vai pro banco e fica quieto. Tu ganhou a Série B. Eu sou um cara que sou 7 vezes campeão brasileiro, não sei quantas vezes campeão paulista, ganhei vários títulos. O que você ganhou, Guilherme? Então é um cara que tem esse potencial. Tite eu não traria, não gosto do futebol do Tite. O pessoal reclamava do Carille, de tudo, e quer trazer o Tite. Não gosto do Tite, não traria o Tite. Sampaoli, eu acho que também não seria o momento do Sampaoli. A gente fala do Sampaoli, mas parece que o Sampaoli quer vir, mas ele quer vir na parada do Mundial Interclubes, em junho. Eu não traria o Sampaoli, tá? Não traria também, porque eu acho que nesse momento não traria. O meu treinador seria o que o Santos perdeu, Dorival Júnior. Eu já falei várias vezes que seria o Dorival Júnior. Na falta do Dorival Júnior, Dunga, né? Sabe o Dunga foi que eu sou fã do Dunga, então o Dunga seria o treinador ideal. Nosso volante do Isso eu nunca vi. Eu nunca tinha visto um fã do Dunga. Treinador. Do Dunga. Mas eu acho que o Dorival Júnior seria o nome ideal. Infelizmente, né? Foi pro Corinthians, pro rival. Espero que não dê certo lá. Mas eu acho Com todo respeito, espero que fracasse. Então eu espero que não dê certo, que fracasse, como disse a Clara, né? Mas eu acho ele um baita treinador para clube. Na seleção brasileira, a gente sabe que hoje em dia é mais marketing, né? É puro marketing, é jogador, a maioria dos jogadores, e eu não tenho medo de falar, são por causa de empresários, né? Tem um empresário lá que parece que 9 jogadores dos convocados sempre para a seleção são do mesmo empresário. Então a CBF virou uma empresa, né? Um balcão, né, do empresário. Então eu lamento, porque assim, é um baita treinador o Dorival. E enquanto o Brasil não terminar com esse ciclo, né, que está aí de os empresários mandar na CBF, o Brasil vai ficar nessa que já estão há 22 anos. 2002, 23 anos. Ao mesmo tempo que o Santos está também. 23 anos. Gente, pasmem, eu nunca vi o Brasil ser campeão do mundo. Então, 23 anos, a Clara é novinha. 23 anos que o Brasil não é campeão mundial. Por quê? Porque esse pensamento muito que eles têm lá na CBF. E nem brasileiro, o Santos. O Santos foi campeão brasileiro em 2004. 2004. Eu nasci em fevereiro, eu vi. Na barriguinha ali. Clara, teu técnico ideal pro Santos? Não sei, juro. Ainda bem que essa decisão não tá na minha mão. Dunga. Por quê? Eu nunca vi alguém fã do Dunga. Eu gosto do Dunga, eu acho que... Não, é sério. Ele só foi treinador da seleção, né? E no Internacional, foi campeão. Gaúcho com eu só vi ele na seleção. O Dunga jogou no Corinthians e no Santos também, viu? Jogou. Eu acho assim, eu falo do Dunga, né? O pessoal leva na brincadeira, mas... Chegou já como jogador Ronaldinho. O Ronaldinho era moleque. O pessoal leva na brincadeira quando eu falo Dunga no meu canal, mas é sério, eu acho que é um cara que é diferente. Mas é gaúcho de novo, outro gaúcho. Não, mas eu acho que ele tem um estilo que, como eu falei, hoje o Santos está precisando de um treinador, na minha opinião, que tenha currículo. Sim. Que o Caixinha não tem currículo. Que tenha culhão, né? Não ganhou nada. Tem culhão. E tem currículo. Mas foi assim, o César Sampaio também tem currículo. Tem, não. O problema é que, por isso que eu espero que dê certo amanhã a escalação, a gente vença e o Sampaio fique, dê certo. Tem muita gente, mas ele nunca foi treinador, que ele seja o primeiro dele. Mas o César Sampaio, enquanto ele estava como assistente do Tite na CBF, ele estudou muito, tem muitos cursos na CBF. Colocava ele para dar coletiva, ele era treinador também. E o Sampaio, como a Clara falou, é por isso que eu também falo do Dunga, tem currículo. O César Sampaio vai falar, cara, eu fui tantas vezes campeão, eu fui vice-campeão mundial pela seleção brasileira como titular, isso, tem currículo. Sim. Ele chega para um cara no vestiário e fala isso, agora o Caixinha vai falar o quê? O próprio Carille ganhou um ou outro título, vai falar o quê? Agora o Dunga eu falo porque é um cara que foi multicampeão como jogador,
campeão mundial como jogador na seleção. 94, né? Foi massacrado em 90, né? Sim. Sim. Vice-campeão em 98, ele estava no time, era o capitão. O carregador de piano do... Não, foi em 98 que foi Foi massacrado. campeão das Copas das Confederações, foi campeão da Copa América. Eu acho que não, eu acho que ele foi massacrado em 90 e ele foi... Ele e mais um que foram os únicos que se manteram na seleção, que eu não lembro quem era o outro. E aí eu acho que o que queimou ele, né, infelizmente, foram as declarações dele, né, Robson? Sim. Porque ele é um cara polêmico, é um cara que fala o que tem que falar. Ele não vai chegar e falar assim, não, o Robson, eu não posso falar pro Robson porque ele é de tal TV. Pra Clara, não, da Santa Cecília, se eu falar, eu não vou mais. Se ele tiver que falar na tua cara, ele vai falar na tua cara, na minha, na dele. Como ele fez na coletiva com o Alex Escobar, com a Globo naquela época. E aí foi quando ele se queimou. Sim. Porque a gente sabe que ele falou num grande canal, falou mal de um grande canal. Que patrocinava, aí, né? Que patrocinava e queimaram ele. Porque eu acho que é um cara que tem esse estilo. E ele é um cara dura. que cobra, Linha dura, é isso que eu ia falar. Que cobra, que vai chegar lá e falar pro jogador, e aí, ô Clara, tu vai jogar bola ou tu vai ficar com a mãozinha na cintura fazendo TikTok? Eu quero que tu jogue bola. Então o Santos hoje, eu acho que precisa de um técnico desse estilo. Se você contratar esses meia-boca, não vai dar certo. E aí, JV, concorda com o nosso chefe do Kim River Sports? Olha, não sei, poderia ser uma hipótese, mas palpite meu, tá? Por toda essa história que tá se desenrolando, de que tem que pagar técnico, aí vai, paga, não paga, pagamento tipo... É verdade. Carnê do baú, carnê do baú em 36 vezes. Várias prestações, 90 meses, eu se te pago por mês. Se o Santos não pagar, não tem como contratar ninguém. Escrever. Tá me cheirando pro fechou. Tá me cheirando pro fechou. Por que eu digo isso? Porque pode pintar um Luxemburgo como manager e ele ajuda o Sampaio. Ótimo. Tá me cheirando isso. Eu acho perfeito. Nesse cargo, eu acho puro palpite meu. Sim. Enquanto eu peço aqui os destaques finais para os meus convidados, JV, tem como você ver a escalação do Santos para amanhã? Pra gente? Aí, eu vou... Aprovável. Parece que foi vendido até agora, acho que menos de 5 mil ingressos, parece, né? E o ingresso deu uma diminuída, né? Foi de 450 para 300. Eu vou falar aqui, vou tirar o óculos para falar para vocês, que aqui, ó, Santos Popular aqui, a pessoa PCD, né, PCR, que tem cadeira de rodas, paga 150, a meia 75. A geral, R$200 para não sócio e R$100 para o Santos Popular. E aí a arquibancada Cosmo Damião, que é ali da torcida jovem, R$200, meia 100. A arquibancada da José de Alencar, que é aquela que fica no meio, né, que fica em cima, R$200, a meia 100. Cadeira térrea, 250. Cadeira térrea, PCTR também, PCD, 250, cadeira social da Dom Pedro, 250, cadeira social Princesa Isabel, 250 e cadeira coberta da Dom Pedro, R$300, ok? Essa questão dos ingressos, Kim, do aumento exorbitante dos ingressos aí, sem a Vila Belmiro ter passado pela reforma, você acha que poderiam diminuir um pouco o ingresso para que a Vila pelo menos lotasse, já que o Neymar não está vindo como titular, porque os ingressos eles foram majorados por causa do Neymar, isso é a verdade. Neymar não está jogando. E também para todo mundo que contratou, né? Porque o dinheiro tem que sair de algum lugar. Exatamente. E aí a gente vê que a Vila Belmiro, no máximo, aí está cabendo, acho que é 16.500, né? Se pessoas. empurrar em todo lugar que não e nós fomos 15 mil, né? 15. E nós fomos no Morumbi, deu 3 milhões de renda, não foi? Mais de 53 mil, mais de 3 milhões de renda. Então, assim, só para a gente terminar nosso segundo episódio aqui, o que está faltando para o Santos construir realmente um grande estádio como um Morumbi, uma arena mesmo, para comportar aí 30 mil, 35 mil torcedores, para que, nós acompanhamos o Palmeiras, a gente viu que o Palmeiras tinha um Parque Antártica. E o Palmeiras também vivia só nessa pindaíba. Quando o Palmeiras foi lá e fez lá o estádio, o Palmeiras hoje ele tem dinheiro para investir no elenco. Todo ano tem, vou gastar tanto no elenco, não vou passar disso. O Santos não. O Santos não tem renda para trazer jogador. Não tem como o Santos falar, vou pegar o dinheiro do estádio, das arrecadações para trazer um grande jogador. Se o Santos fizer isso, o Santos
aí que o Santos vai quebrar de vez. Então, graças a Deus, entrou bastante patrocínio aí, é o que o Kim sempre fala. Bem ou mal, o Neymar veio. O Neymar trouxe patrocinador, o Neymar pode ganhar 60%, 70%, mas o Santos não estava ganhando nada. Hoje o Santos ganha 30%, ganha 40%. Então, Kim, como que o Santos pode sair? Porque esse ajuste que o Santos está tendo de ajuste fiscal, uma hora a bola de neve vai implodir. Se e aí? não ruiu, né? Se não já ruiu, né? E aí? O que o Santos precisa fazer para ter realmente um estádio, para ter rendas maiores, para que a gente possa se livrar dessas dívidas aí que está correndo o clube? Robson, como a gente já está no final da live, né, do podcast, eu vou resumir que eu acho que falta agilidade da diretoria, é isso. Não vou entrar nem em polêmica, não vou dar minha opinião sobre isso da Arena. Eu acho que falta agilidade. Eu acho que falta agilidade da diretoria, porque você vê outros clubes se agilizando. Vou dar um exemplo do Bragantino agora, recente. Já vão começar, né? O Bragantino, ele já vai começar. Ou seja, saiu atrás do Santos nessa história de Arena, e o Bragantino já vai fazer, é só para 20 mil, não importa. Hoje eles têm um estádio para 10 mil, eles vão fazer para 20 mil uma arena. Hotel. O Santos, não tem problema, mesmo que seja para 30 mil, que nem foi dito, não tem problema nenhum, desde que agilizasse e o negócio saísse do papel, porque está desde a administração... 4 anos, 5 anos. Administração Pérez, gente. Passou a administração Pérez, passou a administração Rueda, já passou um ano da administração Marcelo Teixeira e a coisa não anda. Aliás, então, acho que falta agora agilidade termina o contrato, né? Setembro termina. E Então, com a Arena é mais fácil ampliar os lugares Claro, também. Não sim, precisa projetar uma de 45 mil. Você pode fazer uma de Então, 30 e aos poucos reformando. Igual, eu entendo alguns torcedores do Santos que falam assim, mas realmente tem que cobrar 200, 300 reais. Por quê? Porque tem que pagar. Pago feliz na Arena. Né? Na Sim, Arena eu pago exatamente. feliz. Mas assim, se você tem um estádio que tem pouco público, você realmente vai ter que aumentar. Agora, se você tem um estádio que tem 30, 35, 40 mil, dá para você cobrar ali o preço salgadinho que o cara vai ter, né? Que nem no Morumbi. Tem lá um churrasquinho do ladinho dele, ele vai lá, pega, come churrasquinho. Igual tem lá no Boteco Santista. Sim. Para todos os poderes aquisitivos. Agora, o que não dá é você pegar a Vila Belmiro, que a gente senta no concreto, e fazer o cara pagar 300 reais para sentar no concreto. Ô, Robson. Não dá, aí não dá. A Clara também já foi lá para a parte de imprensa, vocês dois tiveram a oportunidade agora de ir lá comigo, lá para a parte de imprensa. A gente senta numa cadeira de plástico. Isso é um absurdo, sabe? A gente chegar aí para Aquela Vila de Belmiro... boteco, pô, de bar. Cadeira de boteco e de bar. Essa cadeira aqui seria excelente. Nossa Senhora! E você não consegue ver o jogo. É ruim, porque é muito alto. Não, aí colocaram uma pedra que a gente coloca o dote, vai escorregando. Então é um absurdo isso. Ontem o JV caiu umas 2, 3 vezes no celular dele lá. E eu adoro que o Santos reforma as plaquinhas são novas, com os nomes das cabines, mas as cabines jamais. Não, monte de buraco no teto, um monte de coisa. É que nem eu falo, o pai do Neymar não estava reformando tudo, reforma lá as cabines de imprensa, precisa. Aí, galera, o Kim já tá pedindo aí, ó. Fala aí, Kim. Vou olhar. Gente, Neymar, pai, não conheço pessoalmente, mas reforma lá a cabine de imprensa lá, coloca umas cadeiras dessas bonitinhas. Coloca uma plaquinha aqui em Ribeiro também. Ar-condicionado, envidraça frigobar. A cabine de imprensa, frigobar. Excelente, pronto. Acabou. Parabéns. Que também eu falei frigobar zoando, mas também é uma miséria para algum assessor do Santos lembrar, vou levar uma aguinha para alguém ali. Agora eles ainda colocaram os galões de água lá, agora a gente tem galão de água. Vira, né? Se vira, mas tem galão. Eu vou lembrar que o Robson estava com a opção no Morumbi. Foi. E a gente estava. Gente, o Morumbi é um antigo também, né? Mas você chega lá, tu mostra, você entra, tem aquele espaço. A cabine fica 3 sentados. É a zona mista, né? Não, a cabine. Na cabine mesmo. Essas cadeiras aqui, nem aqui, ó. 3 sentados aqui, com vidro na frente. Você olha, tem posicionamento, tem uma televisão ali para você ver o jogo. Aí tem uma dessas geladeiras de bar grande, que eles guardam bebida, com caixas e caixas de água. Sim. É o mínimo necessário que precisa. Para de elogiar São Paulo, é São Paulino. Não, assim, nós tivemos lá no São Paulo e, inclusive eu tenho uma amizade com um diretor do São Paulo e que a notícia que eu falei na live do Gui foi assim, o Dorival não vai para o São Paulo
porque ele tinha na hora, ele pegou assim, mostrou para mim, falou assim, aí, professor, seja bem-vindo ao São Paulo. Aí ele colocou, não tenho nada, não conversei com ninguém, não tenho nada. Então ali a gente já mandamos de primeira. Aí foi onde ele acertou com o Corinthians essa semana. Mas assim, a gente está falando das estruturas, né? Porque o pai do Neymar não fez a reforma lá, ficou top. Nossa, ficou top. Não fez no vestiário? Ficou top. Ficou top. Pô, faz também para a imprensa. Não é só a imprensa cientista que vai lá, vai a imprensa do Brasil inteiro, cara. Eu conversei com o pessoal do Sport TV, da ESPN. E não é luxo que a gente quer, não. Não é luxo que a gente quer, não. Coisa normal, é isso. Condições de trabalho, que nem fica o JB ontem tava caixa de som. A caixa de som embaixo da gente. Não tem condição de trabalhar ali com aquela caixa de som. Fica bem aqui, né? A gente fica aqui, a caixa de som fica aqui, ó. Então é um absurdo isso. Uma coisa que me chama atenção também é que não tem internet a fio. É só o Wi-Fi que, com todo mundo usando, não rola. Ontem não tinha ninguém, claro. Tava eu, o JB e mais uma pessoa só usando. Das sereias. Mesmo assim, o Wi-Fi caiu 2 vezes. É muito ruim. Então, assim, a gente precisa também de um pouco de infraestrutura para trabalhar também, né? Isso. Que nós utilizamos o Wi-Fi lá e não caiu nenhuma vez lá no Cícero Pompeu de Toledo. Então, o que a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar, gente. Claro. Eu acho que o Santos ele precisa também pegar alguns exemplos de outros clubes e colocar também em prática dentro do próprio Santos Futebol Clube. Rapidamente, né? É assim. Falou do valor dos ingressos. Os ingressos foram majorados por causa do Neymar, foram majorados porque acham que por causa do Neymar tem que cobrar mais caro. Agora, mesmo sem o Neymar jogar, ainda tá caro, porque eu acho que 150 reais, né, que é o mais barato, ainda é caro, tá? Ainda é caro, eu acho muito caro. No Morumbi estava 150 para Santos e São Paulo. E se você paga isso, mas a arena é diferente. Sim. Aí não, agora o Santos tem uma arena. Então, é aquilo que eu falo, a arena, muita gente fala, o Santos não coloca hoje 15 mil na Vila, não vai colocar 30 mil na arena. Coloca porque assim, na arena você vai chegar bem antes, você vai estacionar teu carro. A Clara vai com o pai, com a mãe dela, sabe, com o pessoal, com a irmã, com quem quer que seja, vai lá para a arena, vai chegar mais cedo, o jogo é 5 horas da tarde, vai chegar 2 horas, vai sentar lá na área de refeição, vai sentar, vai comer, vai bater papo. Agora, nosso lugar qual é? Aquele ali da arena? Eu agora vou para a arena, falta meia hora para o jogo, vou aceitar. Eu já comi, já passei, já fiz compra aqui no Memorial do Santos, na loja do Santos, na Santos Store lá dentro. Já fiz tudo que eu tinha que ver. Fora que ganha com outros eventos. Eu cansei de ir em festa universitária na Arena do Corinthians. Cansei. E não era nem dentro do estádio, não precisa acabar com o gramado. Ali no estacionamento, porque é LED toda a parte lateral do estádio do Corinthians, e a praça de alimentação. É isso que fica disponível, não acaba em nada o estádio. E cansei. Com certeza, sei lá, tinha umas 20 mil pessoas naquele lugar. O que o Corinthians deve ter ganhado dinheiro e tem todo final de semana. E eu me recordo muito, eu trouxe a Clara Saraiva aqui, que ela faz parte do Esporte por Esporte, para fazer uma homenagem ao nosso querido grande Armando Gomes, né? O Armando Gomes, o Armando Gomes, ele sempre falava, você vai pagar 500 reais, 300 reais por um show do Tiririca ou por um show do Stevie Wonder? Né? Ele sempre fazia essas comparações no programa dele, né? Ele falava, você vai no show do Tiririca, você vai pagar 500 reais? Não, né, meu? Tu vai pagar 500 reais num show que você realmente quer pagar, que é o show. A mesma coisa do Santos Futebol Clube. Vai comprar 300 reais para você ver, para você ver o Guilherme jogar. Não dá, não tem condição, né? Não tem condição. Então, desde já gostaria de agradecer aqui a Clara Saraiva. No primeiro momento que eu a convidei, ela topou na hora, e fazer toda assim, uma homenagem a todos os integrantes que compõem a equipe do Esporte por Esporte, o Nelsinho, o Flavinho voltou, né, que eu vi, o Vitor, tem lá o Gelson, tem o De La Roca, né? Tem a galera lá, e assim, claro, muito obrigado. O Pedro é maluco, porque ele deve ter feito 18 anos esse ano, 19, não sei, ele é muito novinho, ele fala assim. É bem sério, né? Ele teve com a gente também lá no Santos Futebol Clube, cobrindo a pré-temporada, mas gente, assim, pessoas finíssimas, né? E, fala um pouquinho sobre você rapidinho, e desde já, muito obrigado, e já deixa aí o placar de jogo amanhã. Eita, placar... É o mais difícil, né? 1-0 Santos, voltar a ganhar. Gol do Guilherme?
Pra calar minha boca, gol do Guilherme. Pra acabar com isso. Assistência do Léo Godoy. Brincadeira, vai jogar o Luizão. Mas eu acho que é um jogo bom pro Guilherme fazer um golzinho. É um adversário mais acessível pro Santos. Essa sequência é muito difícil, então é importante o Santos voltar a vencer. Acho que 1-0 tá um bom resultado. Sobre mim, eu sou muito exibida, então eu não sei falar sobre mim sem tipo, parecer muito modesta. Assim, esqueci de falar do Filé, né? O Filé também é muito gente boa. Você trabalha lá no Esporte por Esporte, às vezes a Carol tá com você lá, às vezes na bancada, às vezes não tá, eu vejo. Mas, assim, o que é trabalhar no meio de um universo que praticamente é 90% masculino, assim, que é trabalhar com futebol e trabalhar numa mesa onde tem só homens. E que você já apresentou. Você já apresentou essa semana, hein? Eu ouvi, Parabéns. Eu tentei. É muito louco porque o Esporte por Esporte fez 33 anos esse ano. E eu fui a primeira mulher a apresentar e a mais jovem entre os apresentadores, contando os homens. Então, eu meio que caí de paraquedas, eu falo isso, o Léo me ligou no dia anterior, no mesmo dia, mentira, no mesmo dia ele me mandou mensagem e falou: e aí, tá pronta para apresentar hoje? O quê? O quê, rapaz? Como é que é? Ele apresenta e tal. Eu apresentei, acabei apresentando outras vezes, então foi uma oportunidade que o Léo me deu, eu agradeço muito. E é engraçado porque foi o primeiro cara que me deu uma oportunidade e eu retornei para isso, porque eu entro na faculdade de jornalismo em 2022 e com um mês de faculdade teve um workshop da minha atlética sobre jornalismo esportivo e convidaram, entre outros, o Leonardo Fontes também. E aí ele deu uma palestra falando sobre a dificuldade que ele tinha no começo da carreira de falar mal do time dele. Porque ele gostava do time, ele tinha dificuldade de falar mal. E eu falei, eu tenho muita dificuldade de falar bem do Santos. Aí ele, tu também torce pro meu time? Eu falei, não, eu sou santista, que eu vejo jogos. Aí ele deu risada, acabou a palestra e, te achei folgada, desenrolada e tal. Vou te chamar. Aparece lá no Esporte por Esporte. E aí eu fiquei uns 4 meses fazendo produção do Esporte por Esporte. E às vezes ele virava a câmera lá pra mim, eu tava sentada lá no canto, aí puxava a conversa comigo, dava uma zoada ao vivo. Só que eu queria aparecer, porque eu sempre me joguei de cabeça, achava que com 3 meses de faculdade eu tinha que estar ao vivo, obviamente. E aí, nos Jogos da Unisanta, o Guido me chamou para participar do Baixada Esporte, aí eu fiz 1 ano e meio de Baixada Esporte, e aí chegou o momento que o Léo me chamou de volta. Aí eu fui pro programa da noite pro Esporte por Esporte, e aí comecei como comentarista e tive a oportunidade de apresentar. Parabéns. Só queria deixar só um adendo para você. Não é que a gente caiu de paraquedas, é que quando a gente tem competência, as portas vão se abrindo, tá bom? E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Falar com o JV agora também, fazendo um excelente trabalho com o Kim Ribeiro Esportes e também no Bastidores FC. E aí, JV, essa experiência que você está tendo aí com o Kim Ribeiro, que, né, sem palavras, né? Com certeza, né? Eu brinco que eu caí de paraquedas. Porque... Não fala não, ele já me corrigiu, troca. Não, mas eu caí de paraquedas mesmo. Eu sempre fui aos Jogos do Santos e o Denis do Bastidores me convidou para participar, me chamou a primeira vez que eu participei, eu não falei do programa e o Filé estava junto, eu só falava oi, tchau, né, básico. Eu sempre fui muito tímido. Aí depois, através do Denis, o Filete me chamou para os programas, a gente teve em outro canal também que nós tivemos o Tubarão, a Clara até participou uma vez com a gente lá do Bastidores. Aí depois o Kim me deu a oportunidade e eu estou aqui. Não de paraquedas, mas um pouco menos envergonhado. A minha esposa mandou uma mensagem aqui para a Clara, aqui, rapidinho. Colocou aqui, parabéns, Clara. Onde há mulheres, além de conhecimento, há mais cuidado. Obrigada. Minha esposa é poeta e escritora, viu? Mandou bem, Clara. Manda um desse pra mim também, hein, Marcelo Neves? Tô esperando. Tô com mais moral, hein? Tá moral, parabéns. Kim, desde já agradeço a sua disponibilidade e gostaria de dizer aqui que quando eu entrei para a equipe do Kim, eu pedi para entrar na equipe do Kim, falei, Kim, eu tô órfão, não tenho ninguém para trabalhar, fazia sozinho, o Kim vinha lá, eu ia com o tripé embaixo do braço, ia com um negócio de um suporte embaixo na mão e o microfone aqui, eu fazendo tudo sozinho. Aí eu cheguei pro Kim, posso fazer parte da sua equipe? Aí o Kim chegou, não, claro, vem aqui, vamos fazer. Vamos. E aos poucos eu fui entendendo o que é a família aqui em Ribeiro Esportes, e eu quero
falar aqui de coração que o Kim é uma pessoa extremamente ética, é uma pessoa extremamente amiga, responsável, e que ele sempre vem falar algumas coisas para mim, assim, não, Kim, esquenta a cabeça, que a gente vai fazer um ótimo trabalho, a gente vai ficar aqui por muito tempo. E o meu desejo é continuar com essa família, continuar crescendo no Kim Ribeiro Esportes. Obrigado, Clara. Clara me auxiliando. Continuar no Kim Ribeiro Esportes e que a gente progrida ainda mais. E eu quero que você fale do novo projeto que vai envolver o Kim Ribeiro Esportes e a ZM Web Rádio. Em primeira mão, galera. É isso aí. Obrigado, Robson, pelo convite, né? Prazer poder estar com a Clara, estar com o JB, o pessoal que está por aqui também. Obrigado. Vamos primeiro falar da parceria, né? Parceria aí, Kim Ribeiro Esportes e Web Rádio ZN Litoral, tá? É uma parceria que está iniciando, a gente já conversou com o pessoal aqui, com o Ed, com a Daniela, e a gente está começando essa parceria, vamos transmitir os jogos ao vivo a partir da semana que vem, essa semana ainda não, né? Esse domingo amanhã contra o Bragantino ainda não tem essa transmissão, mas a partir da semana que vem já vamos ter essa parceria aí com a Web Rádio ZN Litoral, né, para poder a gente fazer essas transmissões. Então é uma parceria que, para ganhar mais força ainda, né, o canal Kim Ribeiro Esportes, a gente está há 2 anos e meio no ar, quase 3 anos já, vai fazer em agosto 3 anos, e estamos tentando crescer, 7 mil inscritos, né, estamos chegando e aos poucos a gente cresce. Para quem não conhece, a gente está de segunda a domingo, tá? Sempre ao vivo. Segunda a sexta às 19 horas, sábado e domingo às 15 horas, quando não tem jogo. A gente está ao vivo lá no Kim Ribeiro Esportes, no YouTube, também tem o Instagram, Facebook, procura lá Kim Ribeiro Esportes, você vai achar. E a gente está lá para poder trazer informação. Para quem não conhece, eu sou o Kim Ribeiro, né? Sou jornalista. Quando a Clara estava nascendo, eu já era jornalista, tá? Sou o tio aqui da mesa. Me formei em 1995, vou completar agora 30 anos de formado como jornalista. Sou pós-graduado em jornalismo esportivo, tá? Fiz pós-graduação em jornalismo esportivo. Então, a gente tenta trazer informação, opinião, e também respeitar a opinião de quem comparece lá no chat. Quem for mal criado, a gente corta, né? Bloqueia, mas a gente costuma dar voz para todo mundo, porque... E eu gosto de ver essa geração nova, né? O Robson e o JB vieram agora para somar, né, no canal Kim Ribeiro Esportes. Já tem o Doplé, Felipe Teixeira, Alexandre Frade. Vieram para somar, né? E a gente fica feliz, porque eu tive a oportunidade, há 30 anos atrás, 32, que eu estava na faculdade como a Clara hoje está, em 1993, eu comecei no jornalismo na Rádio Atlântica de Santos. O meu líder de equipe era o Paulo Pereira, que hoje a Clara trabalha lá na Santa Cecília, e o Paulo Alberto, né? Eram os dois que trabalhavam comigo lá na Rádio Atlântica na época. Depois fui para a Rádio Cultura, para outros rádios, também jornais, né? E dei uma pausa, né, na carreira e voltei há alguns anos de novo. E estou aqui para poder trazer um pouco de experiência e informação para vocês, tá bom? Obrigado, Robson, de novo pelo convite. Prazer poder participar dessa mesa aqui, dessa live e parceria ZN Litoral Web Rádio e Kim Ribeiro Esportes a partir da semana que vem. Aí sim, Kim, resultado do jogo. 2-0 Santos. JV, resultado do jogo. 3-0. Olha, Eu fui num 1-0 magro, né? Eu vou de 2-0 pro Santos. E é o seguinte, eu acabei de sofrer uma lesão na minha coxa aqui no posterior, eu vou ter que terminar a live, galera. Um abraço para vocês aí. E valeu, e vai Santos. Valeu. Tchau, gente. Um abraço a todos.